Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, Marcão do Povo, seu amigo de sempre, falando sobre assuntos polêmicos, falando sobre assuntos muito comentados nas redes sociais, falando sobre política. Um abraço a vocês, antigos e novos seguidores, vocês que curtem, visualizam, que compartilham as minhas publicações. Bem, pessoal, ontem eu estava falando a respeito do foco em relação à política, estava falando em critérios de analisar partidos, critérios de analisar candidatos para as eleições municipais e também deixar o lulismo e o bolsonarismo de lado. Hoje eu vou falar da análise dos municípios. Bem, a análise dos municípios é o seguinte: cada município tem a sua política, sistema político, ou tem o seu sistema corrupto político de atuação. Sim, sistema corrupto político de atuação. Qual é o sistema corrupto político de atuação? Bem, são chamados os senhores do poder. É exatamente aquilo que acontece em relação a que muitos falam em Brasília, em relação aos ministros que querem sobrepor todas as leis, que querem sobrepor até mesmo o chamado extremismo judiciário. Bom, quando há extremismo judiciário para defender as questões do povo, para defender as questões orçamentárias do município, quando é para fiscalizar, para defender os mais fracos, tudo bem. E quando é para oprimir, como acontece no Paraná, para oprimir as massas mais fracas, para dar continuidade na promoção da miséria, dar continuidade na falta de expectativa do desenvolvimento, porque os governos que passam no estado, os políticos nunca falam da questão de que a vida do paranaense não está melhor. E não é questão de pandemia, não é questão de mudança de governo, não é questão de PT, não é questão de PL. É a questão de política de cada município. E quanto menor for o município, mais atuação da corrupção vai atuar. Por quê? Porque as famílias poderosas dos municípios pequenos, elas praticamente soltam suas ramificações, colocando parentes em cartórios, colocando parentes em fóruns, colocando parentes na prefeitura, em tudo que é setor, prefeitura, na parte da polícia como delegados, colocando como funcionários do INSS. Então, esse povo praticamente ele se ramifica e acaba dominando o município. E muitos acabam até apadrinhando o crime organizado para controlar, para oprimir, para controlar as massas, fazer com que essas pessoas tenham medo de se rebelar, que essas pessoas tenham medo de agir contra essas pessoas. Quem vive nesses municípios tem dependência desses municípios, dependências econômicas, tem famílias nesses municípios, elas são obrigadas a se sujeitar, como dizia uma pessoa lá de um programa do interior, que as pessoas têm medo da perseguição, da represália da máfia do poder público. O poder público no Paraná hoje, em muitos municípios, são uma máfia que vão contra as pessoas de menor poder aquisitivo. Então, o que eu quero dizer? Geralmente, há um controle dos empregos, há um controle da manutenção de que essas pessoas que estão
dependendo, essas pessoas que estão dependendo do Bolsa Família, elas continuem e até que aumente, porque essa renda, essa contribuição para os municípios representa 40% da arrecadação dos pequenos municípios. Então, não é vantagem para os políticos mal intencionados desses municípios fazer com que criar programas de geração de renda, criar condições que dê melhoria de vida para essas pessoas que dependem. E em relação aos municípios, o que ocorre? Ocorre que as pessoas já perderam a esperança na política. Já perderam. Primeiro, pelo aquele fator que eu disse, as pessoas poderosas por trás desses cargos políticos, desses cargos dos três poderes. E outra coisa também é em relação às promessas. Promete muito, muito. O fake news dos políticos. O fake news que deveria de ser criado uma lei de responsabilidade criminal até para esses políticos que vêm fazer promessa para o povo, porque vai mudar isso, que vai mudar aquilo, e falam que o povo está no povo, sabe a necessidade das coisas que precisam mudar, e entram, não fazem nada. Tem município, aliás, todos os municípios, os 399 municípios do Paraná, menos tirando, você vai tirar as cidades, as grandes cidades como Londrina, Curitiba, Umuarama, Maringá, Campo Mourão, essas cidades grandes que, se não me engano, vão dar apenas 8 grandes cidades no Paraná, desenvolveram. O resto não houve desenvolvimento. Ou seja, aquele mesmo sistema, não houve uma implementação de saúde, não implantaram, né, gente? Não implantaram saúde de qualidade. Então, uma massa de pessoas vem aqui para Curitiba para fazer tratamento médico e outras coisas. Você tem ruas esburacadas, você tem um povo sofrido que tem que levantar 3h30 da madrugada para pegar ônibus para trabalhar até quase 100 quilômetros em cidades que têm emprego, já vão cansado. Por quê? Porque os municípios têm empresários, tem prefeitos que são empresários ricos, tem prefeitos, somente prefeitos de família, ou seja, prefeitos tubarões, né? Prefeitos de grandes famílias que entram mais ainda para sugar, não suga apenas o trabalhador, mas sugam o município. E nesses municípios, lamentavelmente eu preciso falar, não existe esquerda. Não existe esquerda, não existe oposição. Porque eu morei em muitos desses municípios em que eu era a única voz. Eu era a única voz do povo. Eu era a única voz dos aflitos. E muitas vezes eu tive que sair desses municípios. Por quê? Porque o povo ficava com medo de se rebelar e porque os partidos nada faziam para mudar a situação política dessas localidades.